Uma outra consequência da justiça de Deus é uma outra característica da justiça, que também pode ser denominado um outro atributo. A consequência da justiça de Deus é a ira de Deus. A ira de Deus. Se olharmos para o século XVIII, se estudarmos a igreja do século XVIII, vamos ver que era comum uma ênfase nos púlpitos e na pregação da maldade do homem. O homem é mau, o homem é depravado, o homem é vulgar, o homem é corrupto e condenado. E também a ênfase é que Deus é justo, que Deus se encoleriza, que Deus se ira. Em resposta a essa afirmação, que era considerada rude, truculenta da parte de Deus, no século XIX a ênfase passa a mudar, que o homem não é tão ruim, e que Deus não fica tão bravo assim. Deus é bom, Deus é amor, e que o homem não é tão ruim. E eles começaram a entrar em choque, em contradição, e alguns teólogos extremistas chegaram a dizer que o Deus do Antigo Testamento tinha momentos bizarros e até uma essência demoníaca no seu caráter, e de vez em quando executava com truculência o seu juízo, mas não são ali personificações exatas da natureza de Yahvé, porque ele não pode fazer esse tipo de coisa. Então a ênfase da ira, da justiça de Deus, da santidade deixou os púlpitos, e Deus passou a amar o pecador, e Deus passou a ser tão bom que passou a tolerar pecados, e o homem que era tão depravado e perverso passou a subir um pouco o nível, passou a ser bom. Não é isso que a Bíblia afirma. A Bíblia diz que Deus se ira. A Bíblia fala da violenta, da santa, justa ira. Deus é um Deus irado. Deus se ira. Deus é um Deus que ira. O que significa essa qualidade do caráter de Deus? A ira vem da palavra hebraica bufar pelas narinas. Deus se encoleriza tanto, é um Deus tão irado que ele bufa pelas narinas. É como um touro, dependendo da raça. Se você passar perto dele, bufar as narinas, sai correndo, porque ele vai atacar você. Você quer ver a prova disso? Salmo 7:11 diz assim: que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Deus está irado todos os dias. Salmo 7, verso 11: Deus é justo juiz, um Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, e já armou o arco e tem ele pronto. Para ele preparou já instrumento de morte, e preparou suas setas inflamadas. Tem uma tradução que é: Deus é um Deus que se ira todos os dias. O que é a ira de Deus? O julgamento de Deus vem em forma de ira. Deus é um Deus justo, não é? Um Deus que a sua justiça demanda que ele venha punir o que é injusto. Essa punição vem em forma de ira, cólera, revolta. Notem, presta atenção. Você não tem dificuldade de aceitar a ira de Deus, porque você pensa que é a mesma ira que você tem. Quando você pensa de ira, você pensa em alguém vermelho, com raiva. Aqui não está falando de uma emoção, de um sentimento.
Ira de Deus não é um Deus que está bravo, que pisar no pé dele. Ira é a reação que Deus tem contra o pecado por causa da sua natureza. A santidade e a justiça de Deus não são passivas. Quando a santidade e a justiça de Deus se depara com a iniquidade, elas têm que puni-la, e essa punição vem em forma de ira. Pastor, mas por que ele está irado todo dia? Por que Deus é um Deus irado? Porque todos os dias ele contempla as fontes de iniquidade sendo jorradas da sociedade. E essas iniquidades e pecados são uma afronta à santidade dele e à justiça. E ele responde com ira. Veja o Salmo 5, verso 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Odeia a todos que praticam a iniquidade. Pastor, Deus não pode odiar. Pastor, desculpa, mas eu cresci em formação católica, 2000 anos de tradição. Essa igrejinha do Senhor aí veio de agora. Deus é amor. Deus não pode odiar. Deus é bom. Então vou pegar o sábio na astúcia. Se Deus é amor, ele tem que odiar. Se Deus é bom, ele tem que odiar. Você ama crianças? Quem ama criança? Você ama? Então você odeia pedofilia, não odeia? Ou você senta e vê sua filha sendo violentada e você ri. Ai, que gracinha. Você vê ela sendo violentada, o que você vai acontecer? O que você faz, Daninho, se você vê sua filha? Você dá uns 10 reais pro camarada? Você pega um machado e você se ira! Agora, se um pecador desse se ira, por que um Deus santo, que vê pecado o dia inteiro na terra, não pode ficar indignado? Quem ama o que é bom, odeia o que é mal. Quem ama o que é justo, odeia o que é justo. Então Deus pode se irar. Você está assistindo o noticiário, você vê lá, estuprador pega 15 criancinhas, estupro e degola. Legal, né? Você está do lado dele, você dá um tapa, seu doente. Como você consegue ver isso e não ficar revoltado? Olha esse canalha! Agora Deus tem que olhar essas babaquices, esse inferno, e tem que ficar tranquilo. Deus é um Deus que está bufando pelas narinas. É um Deus que manifesta ódio, ira, cólera. É um ódio santo, uma ira santa e justa, mas não é um sentimento. Deus não fica nervoso igual um homem. É a manifestação, é a resposta da sua justiça. A justiça de Deus vem em forma de ira, de cólera. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela contra toda impiedade. Por que a ira de Deus se revela? Meu irmão, você não vai entender a ira se você não entender os atributos. Como é que um Deus santo, como é que um Deus justo vai contemplar o pecado, a iniquidade, a maldade, e vai ficar passivo? A ira de Deus é a impassividade de Deus contra o pecado por causa dos seus atributos, santidade e justiça. Deus tem que se irar. Pastor, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Um Deus encolerizado. Engraçado, né? Quando é para promessa, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Quando é para ira e julgamento, não, isso é coisa do Antigo Testamento. Ele não tem sombra de variação nem de mudança. Ele é o mesmo Deus. Então me mostra onde que Jesus ficou irado no Novo Testamento, quando ele entrou na casa do Senhor, no templo, e os cambistas estavam lá. Ele pegou uma zorraia, ele manifestou a ira de Deus contra o pecado na porta do templo. Você quer ver uma declaração dele? João capítulo 3,
da ira. João capítulo 3. João 3, verso 36. Diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? Permanece o quê? A ira de Deus. A ira de Deus. A ira de Deus. O que significa? Vamos tentar entender isso melhor aqui. Efésios capítulo 2. Abre Efésios. Efésios 2, verso 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Só que aqui tem um adendo. A ira não vem só pelas nossas ações. A ira vem pela nossa concepção. Éramos filhos da ira por natureza. Porque viemos com a semente de Adão, com o pecado. E Deus responde contra o pecado em forma de ira. Éramos filhos da ira, está falando de ímpio, quando converteu. Quando era ímpio, éramos filhos da ira, por natureza. Deus se ira porque o pecado está instalado no coração do homem. Lembra de Uzá? Estava carregando a arca, os bois tropeçam, a arca de Deus era o símbolo da presença, era santa, ela não podia ser tocada, tinha que carregar ela com 2 paus, 2 hastes, quem tocar na arca morreria, não pode, é santa. Está trazendo ela numa carroça, os bois tropeçam, a arca vai cair, o guia da carroça, o carroceiro, corre para pegar. Quando ele toca na arca, Deus fulmina ele, mata ele. Por que Deus matou? Foi uma atitude impensada. O coitado do Uzá foi proteger a arca. Uzá era da tribo, da família dos coatitas, uma família sacerdotal, que os filhos aprendem o serviço sacerdotal desde pequeno. Então Uzá sabia toda a prescrição, não pode tocar na arca, a arca é santa, a arca é o trono de Deus, você não pode tocar. E quando a arca vai cair, Uzá quebra todos os princípios, transgride toda a lei e toca na arca santa. A justiça de Deus demanda que ele se manifeste contra Uzá em ira e mate a Uzá. Deus manifestou justiça sobre Uzá em forma de ira, matando. Por quê? Por causa dos 2 atributos. Santidade demanda a pureza da arca, uma mão impura não pode tocar. Justiça demanda o princípio que ele quebrou. A arca não pode ser tocada, ele quebra a justiça e a santidade. A resposta de Deus vem com ira e ele mata Uzá. Pastor, mas mesmo assim, sabe, é porque você tem uma mente caída. Com você passa. Não, isso não dá nada não. Deus tem excelência moral. Deus é sim e não. Deus age de acordo com a sua lei, com o seu caráter. Deus não age com sentimento. Ai, tadinho. Não. Você tinha regras, você quebrou. E a minha natureza justa demanda que eu puna. Porque se eu te deixar vivo, eu sou injusto. Se eu te deixar vivo, eu deixo um transgressor sem punição. Entendeu? E a resposta, a cólera de Deus foi despejada sobre a cabeça de Uzá.
morreu. Nadab e Abiú, a mesma coisa. Vamos ler Levítico 10, para nós entendermos um pouco mais da justiça e da ira de Deus. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Levítico 10, Gênesis, Levítico, capítulo 10, verso 1. Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que eles não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Eles subiram no altar para oferecer incenso, só que eles colocaram um matinho estranho lá. Tinha uma receita que Deus passou na Bíblia para a erva do incenso ser correta. 2 pirralhos colocaram qualquer um e subiram lá para queimar. Quando ele sobe e começa a queimar, Deus mata. Por que Deus matou? Porque no capítulo 8 Deus passa toda uma prescrição para o sacerdócio, como que tem que subir, como que tem que queimar, e ensina tudo para os filhos. Eles vão e arrebentam com tudo e quebram tudo. Deus vai e mata. Você pode pensar uma atitude muito pesada. Os meninos foram lá, erraram, mas por que Deus matou? Por causa do verso 10, por causa do verso 3. Isto é o que o Senhor falou: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Eu não permitirei que a minha santidade seja tocada por aqueles que me servem. Eu tenho que ser honrado diante do meu povo pelos meus sacerdotes. Então, por eles ter cometido esse ato de impureza, Deus responde com ira, porque a natureza santa de Deus não podia tolerar aquela sujeira no altar, e a justiça de Deus não podia tolerar eles ter quebrado toda a regra que ele tinha ensinado para Arão e seus filhos. E a resposta para Deus contra a impureza deles e a injustiça deles foi a sua justiça, que veio em forma de cólera. Deus matou. Nossa, pastor, Deus mata? Deus mata. Isaías diz: eu mato, eu faço viver, eu enfermo, eu saro, eu, Senhor Deus, faço todas essas coisas. Você acha que é diabo que manda no mundo? Diabo é um piolho. Quem manda no universo é o Senhor. Mateus 3,7, João Batista diz assim: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Olha esse texto de Apocalipse 6,17, escuta: porque vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? A Bíblia diz que vai chegar o dia do Senhor, é o último dia, e a Bíblia diz que esse dia é o dia da ira. A ira do Senhor está vindo sobre a terra, a cólera do Senhor. Deus está bufando, porque a iniquidade do planeta Terra está subindo ao céu como é aroma podre nas narinas. Você está aqui sentado confortávelzinho, você não tem ideia das orgias que está acontecendo agora, você não tem ideia dos crimes hediondos, e está subindo aos narizes, e Deus está furioso, e Ele vai despejar a cólera dele nessa terra. De onde você tirou isso, pastor? Ué, dos 66 livros da Bíblia, está recheado disso. Colossenses 3,6: mortificai vossos membros, a prostituição, a impureza, coisas pelas quais vem a ira de Deus. Por que as pessoas e até cristãos não entendem a ira, o juízo de Deus? Por que até vocês têm dificuldade de entender a ira? Porque não sabem quem Deus é.
porque não conhecem a Deus. Por isso a necessidade de conhecer os seus atributos. Por que que Deus se ira? E por que que eu não entendo que Deus se ira? Por que que Deus julga? Por que que Deus condena? Porque Ele é santo, porque Ele é eterno, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é justo, porque Ele é soberano. Mais uma vez, a natureza de Deus, o caráter de Deus demanda que Ele opere justiça. Você ora a um Deus justo, você faz obras a um Deus justo, você professa fé diante de um Deus justo, você vai ser julgado por um Deus justo. Deus é justo. E quando conhecemos os seus atributos, notamos que todos eles vêm de encontro com a nossa natureza ímpia, e Deus não pode permanecer indiferente ou passivo a isso. Por isso o juízo é necessário. Quando você dá conta que Ele é soberano, justo, santo, quando você dá conta que Ele é onipotente, onisciente, você nota que a natureza de Deus vem de encontro com a nossa, que é injusto, mau, mentiroso, trambiqueiro, ruim, imoral, soberbo, orgulhoso, perverso. Então a natureza de Deus colide com a nossa, e por ela ser excelentemente correta, Ele tem que se irar, Ele tem que fazer justiça. E você vai ver Ele aplicando a justiça em toda a Bíblia. Datã, Corá e Abirão. Números capítulo 16. Se levantou a rebelião no arraial de Israel contra Moisés. Datã, Corá e Abirão. Quando Moisés retorna, Deus vem e aplica a justiça. Coloca fogo em todas as tendas de Arão, de Datã, e engole 250 pessoas vivas. O chão se abre e traga 250 pessoas. E traga algumas pessoas, 250 são os que são queimadas pelo fogo. O que é isso? Deus é mau, Deus não pode fazer isso. Deus está aplicando a justiça dele. A justiça do caráter demanda que Ele puna. Então tinha ali centenas de rebeldes. A justiça de Deus aplicada condenou eles. Os 180 mil exércitos, 180 mil soldados do exército da Síria, Deus manda um anjo e mata os 180 mil. Por quê? Inimigos de Israel, inimigos de Deus, tem que punir aquela transgressão. Sodoma e Gomorra, lembra dessa história? Sodoma e Gomorra, duas cidades. Os moradores da Sodoma e Gomorra cometiam sodomia, homossexualismo. Era homem com homem, mulher com mulher, pai com filho, filho com mãe, tia. A Bíblia diz que o pecado de Sodoma subiu aos céus como podridão. Duas cidades inteiras cometendo orgia. Mãe com filho, com pai, com homem com mulher. A Bíblia diz que Deus revelou para Abraão: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão ora e Ló é tirado de lá. Quando Ló é tirado, chove fogo e enxofre do céu e trucida, pulveriza, fulmina Sodoma e Gomorra. Por que fulminou? Como é que um Deus santo, justo, vai tolerar dois povos cometendo orgia e vai ficar sentado olhando? A justiça demanda que Ele condene. Ele condenou. Por que Ele condenou? Porque Ele é justo. Escuta esse versículo. O dia que Deus retirar sua misericórdia, os homens gritarão: caí sobre nós montes e rochedos, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira,
do Cordeiro, porque chegou o grande dia. E quem é que pode subsistir? Apocalipse capítulo 6. Sabe o que vai acontecer no cenário apocalíptico? As nações vão estar todas no pecado, as igrejas apóstatas, e Deus vai vir com a sua ira, e os homens perceberão e começarão a gritar: caí sobre nós montes e rochedos, escondei-nos da ira do Cordeiro. Por que eles falam isso? Nós pecamos demais, nós fizemos coisa errada demais, chegou a hora de prestar conta, e a ira vai ser despejada. Romanos 5,9: logo agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Você anotou o texto? Seremos por ele salvos da sua ira. Do mesmo que eu sou salvo daquele que ia jogar sobre mim a ira. Aquele que ia lançar sobre mim a ira, pelo sangue eu sou salvo dele próprio. O mesmo que salva é o que condena. Abre comigo Apocalipse capítulo 15. Nós estamos falando da justiça de Deus e da ira de Deus. Presta atenção. Ai, pastor, eu não acredito nisso. Vamos ver se tem na Bíblia. Apocalipse 15, verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável: 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a ira de Deus, a cólera de Deus. Verso 7, Apocalipse 15, 7. Então dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Deus é um Deus irado. A ira de Deus é a revolta de Deus contra o pecado. A ira de Deus é a resposta da justiça de Deus contra o pecado. O que é o inferno? Você já parou para pensar o que é o inferno? O inferno é ruim porque o diabo vai estar lá. Quem falou? Você lê a Bíblia. Sabe por que o inferno é terrível? Porque é Deus que vai estar lá. Sabe o que é o inferno? O inferno é a última e a absoluta manifestação da ira de Deus contra o pecador. O inferno é a consumação da cólera de Deus, da justiça de Deus sendo aplicada contra o pecado. Vamos ver se Deus está lá no inferno. Apocalipse 14, abre lá. Vamos saber se ele está lá no inferno. Vamos ver se é o diabo que manda no inferno. Apocalipse 14, verso 9. Segui-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Agora aqui, olha lá, como que ele vai ser atormentado? De que jeito? Diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Eles vão estar no inferno, recebendo no inferno a justiça de Deus em forma de ira. Você acabou de ler. O inferno é o derramar da ira de Deus sobre a impiedade. Por quê? O inferno, por causa da justiça de Deus. O inferno é a manifestação da justiça.
vou te dizer uma coisa aqui que você vai arrepiar. Agora eu vou chegar no clímax da justiça de Deus. A justiça de Deus é algo tão tremendo, que quando Jesus foi morrer na cruz, Ele levou o pecado do povo dele. A justiça de Deus é algo tão reto, é tão inerente, que por causa da justiça, nem o próprio filho Ele poupou. Quando Ele olha para a cruz, é o filho que está, a segunda pessoa da trindade, só que o filho está manchado com o meu e o seu pecado, e a justiça de Deus é tão reta, que mesmo sendo um filho, por causa do pecado, ela demanda ser cumprida, e Ele esmaga o filho por causa da justiça. Ele mata Jesus, Ele condena Jesus, Ele trucida. Como? Derramando sobre a cabeça de Jesus a ira. Como você sabe que foi a ira? No Getsemane, um dia antes de ser crucificado, Ele está orando, soa sangue. Senhor, passa de mim esse cálice, mas faz a tua vontade. Todo mundo, o que esse cálice? O que tem nesse cálice? O cálice é seu dia seguinte. Passa de mim a cruz, né? Que Ele ia morrer. Mas o que tinha dentro do cálice? Passa de mim esse cálice. A justiça de Deus ordena que Deus condene o que é injusto. Naquela cruz, Deus se fez injusto. A forma da justiça vem como ira. Aquele cálice que Jesus diz, passa de mim esse cálice, era o cálice da ira de Deus, e naquela cruz Ele bebeu até a última gota desse cálice, e naquela cruz Deus despeja, fulmina o seu próprio filho, por causa da sua justiça. Por causa da sua justiça. Dois atributos que Deus manifesta em Cristo. A Bíblia diz que quando Ele está na cruz, Ele grita, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus vira o rosto. Por quê? Porque a Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado, para que nós através dele, fôssemos feitos a justiça de Deus. A santidade de Deus, que está em Abacuque 1,13, tu é tão puros de olhos, que não pode contemplar o mal. O mal estava sobre Cristo. Então Deus, por causa do atributo santidade, desvia o rosto do Filho. Por que Deus condena? Por causa do segundo atributo, justiça. O primeiro atributo Deus não pode contemplar. O segundo, Deus tem que punir. E para não punir você, pune o Filho, matando na cruz. Aí você diz, Deus me salvou. Salvou de quê? Dos meus pecados. Não salvou só dos seus pecados, não. Mas pastor, me salvou de quê? Dele mesmo. Ele não te salvou do diabo, Ele não te salvou do inferno, Ele não te salvou só do pecado, Ele te salvou da ira dele. Porque você não vai prestar conta com o diabo no final do tempo, você não vai prestar conta com o demônio, você vai prestar conta ao juiz de toda a terra. Olha esse versículo. Não temais quem mata o corpo. Sou Jesus. Quem que mata o corpo? O diabo. Então quem que eu tenho que temer? Temais aquele que faz a alma perecer no inferno. E quem que manda as almas para o inferno? O justo Deus. É esse que temos que temer. A justiça demanda que Ele venha punir o pecador. Você quer ser sincero? Levanta a mão aí quem não conhecia esse Deus que eu acabei de pregar aí. Pode levantar, sem vergonha.
Levanta bem alto, eu quero ver se eu seco. Eu não usei o Alcorão para pregar não, viu? Nem o Evangelho segundo Kardec. Aqui ó, se você chacoalhar aqui sai gota de cólera, de justiça, santidade destila aqui desse livro. Esse é o único Deus verdadeiro. E qual a única maneira de eu escapar da cólera e da ira? Essa palavra que eu vou te citar. Pastor, qual é a maneira? Porque o senhor me aterrorizou agora. A justiça demanda que ele julgue. Eu sou pecador, então eu estou perdido. A resposta, a consequência da justiça é a ira. Então eu vou sofrer. Só tem uma palavra que pode te proteger, que pode apaziguar a ira, que pode bloquear, aplacar a ira, que pode impedir o julgamento. Essa palavra chama propiciação. Propiciação. O que significa? Para a ira não cair sobre a sua cabeça, para Deus não condenar você desde que nasceu, você tem que crer em Cristo. Quando você crê, Ele é a propiciação para o seu pecado. O que significa? Ele substitui você, Ele é o sacrifício substitutivo, e a ira e a justiça que era para cair em você, cai sobre Cristo. Ele propicia, e você é reconciliado com Deus. A ira é apaziguada, você é considerado justo, não é condenado, não é julgado, e não é punido com a ira de Deus, por causa da propiciação, o sacrifício que foi feito no seu lugar, que apaziguou, aplacou, suportou a ira de Deus. E como que eu recebo esse sacrifício? Acho bom você enfiar debaixo dessa cadeira aí, viu, nego? E pedir perdão até pelo que você não fez. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Se você continuar sendo o mesmo, mentindo, roubando, fornicando, julgando, sendo mal, o que te espera é a ira do Deus Todo-Poderoso, é a justiça dele aplicada. Mas Deus é bom, Deus é amor. Exatamente, um Deus bom, amoroso, não pode tolerar o mal e tem que punir o mal. Vamos orar, fecha os olhos. Pai santo, Pai justo, ó Deus, que essas palavras não só nos amedrontem e nos aterrorizem, mas elas nos deem um santo temor e reverência diante da sua santidade. O Senhor não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas aqueles que te rejeitarem, não creem no Filho unigênito do Pai, esses receberão o julgamento, e a sua cólera será despejada. Senhor, nós temos pouco tempo, Senhor. Essa nação está debaixo de juízo, esses pastores estão debaixo de juízo, essas falsas igrejas estão debaixo de juízo, e tudo que as espera é a sua violenta cólera. Deus, tem misericórdia, abra os olhos dessa nação, Senhor, abra os olhos desses cristãos equivocados, ignorantes e cegos. Deus, leva eles de volta para o Evangelho, leva eles de volta a conhecer sua natureza, seus atributos, sua justiça. Deus, todo o pecado que eles cometem, que nós cometemos, é uma ofensa contra a sua santidade, é uma ofensa contra a sua justiça, e o Senhor não pode ficar passível. Isso será punido com a sua ira. Mas Deus, usa de misericórdia, abre os olhos do teu povo, abre os ouvidos, Senhor, traz a verdade de volta aos púlpitos, traz o Evangelho bíblico verdadeiro, e traz o único Deus verdadeiro aos corações e mentes do teu povo, Senhor, para que no dia da ira sejamos poupados,
Ó Deus, ser Cristo nossa propiciação, ser Cristo nosso advogado, ser Cristo nosso sacrifício substitutivo. Ó Deus, e pelo Teu Evangelho e o Teu Espírito, leva os homens, leva a mim, leva os incrédulos a se arrependerem e crerem no Evangelho de Jesus, para que sejam salvos e poupados naquele dia. Amém e amém.